Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física há mais de 20 anos e neste vídeo eu vou te ensinar como colocar na folha de respostas uma questão discursiva. Tudo aquilo que você pode, o que não pode fazer, e é bem importante, porque às vezes o aluno sabe até resolver a questão, mas na hora de colocar no papel tem dificuldade, termina cometendo erros e isso compromete no resultado final. Seja você que vai fazer vestibular para a Baiana de Medicina, para a FUVEST, para a Unicamp ou para qualquer banca que tenha questões discursivas, então fique ligado neste vídeo até o final. Mas antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, faça já a sua inscrição, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Mas vamos deixar de papo e vamos logo para o que interessa. Então vamos tomar aqui como modelo essa questão que caiu na prova do vestibular da Baiana de Medicina 2017.2, segunda fase. Uma questão que apresenta dois itens para a gente poder responder. Mas o objetivo aqui deste vídeo não é eu estar te ensinando física. Se você quer aprender física do básico ao avançado e se preparar para o Enem, para as provas do ensino médio ou até mesmo para os cursos de alta concorrência, então clica no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ter todo o conteúdo para se preparar no passo a passo, tá legal? Indique a grandeza termométrica desse termômetro. Segundo item, escreva a equação termométrica desse termômetro na escala Celsius. Primeira coisa que você deve observar nessa questão, não existe item A nem item B, nem item 1 nem item 2. São duas setinhas, olha só, que representam os itens. Então, na hora que você for colocar na folha de respostas, você não vai precisar ficar escrevendo lá item A, item B, item 1, item 2. Você começa a sua questão e, obrigatoriamente, o corretor ele já vai entender que você está no primeiro item. Agora, o que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá na hora, na folha de respostas? O que vocês vão encontrar basicamente é isso. É um espaço. Nós temos aqui a indicação da questão. Esse espaço onde você vai colocar a resposta não é margeado, não tem linhas. Então, vamos lá. Como é que a gente colocaria aí dentro desse espaço o primeiro item? A grandeza termométrica é o comprimento. Só isso. Ué, Fininho, mas você não precisa explicar o porquê que a grandeza termométrica é o comprimento? Não, porque a questão não pediu para eu explicar, ela pediu para eu indicar. Então, se ela pediu para eu indicar, eu indiquei, é o comprimento. Agora, se ela pedisse para eu explicar o porquê que era o comprimento, aí tudo bem. Mas neste caso, se você explica o que a questão pede para você indicar, é sujeito até você perder ponto. Isso é o que a gente chama de extrapolação. Pronto, então o primeiro item já respondido, já ganhei aí 50% da questão. Olha só, agora vamos para o segundo item. Então eu vou colocar um pouco abaixo aí do que eu já respondi no primeiro item. Então vamos lá. Segundo item, considerando uma temperatura qualquer em Celsius, C, correspondente a uma altura de coluna de mercúrio, H, onde 14 centímetros equivale a 100 graus Celsius e 4 centímetros equivale a 0 graus Celsius, tem-se que. Aí eu vou apresentar os meus cálculos, tá? Então, olha só, apresentei os meus cálculos, vou precisar dar uma continuidade aos meus cálculos, o que é que eu faço, Fino? Você tem duas opções, ou você coloca abaixo, ou você coloca ao lado. E aí eu resolvo as minhas continhas. Então ficou aí C igual a 10H menos 40. Primeira pergunta que você poderia me fazer, o F1, mas você não precisava mostrar conta por conta do porquê que você chegou aí nessa resposta, C igual a 10H menos 40? Não é necessário. Se você quiser fazer, você pode, mas aí é sujeito a você preencher demais o espaço e chegar lá no final não ter mais espaço para você continuar a questão. Então evite fazer isso. Faça seus cálculos no rascunho. Se você já colocou os dados e só basta mesmo fazer as contas, você já pode pular essa etapa das contas e ir para o resultado final. Pronto, a minha questão discursiva está resolvida. É só isso. Observa o tanto de espaço que eu ainda tenho aqui, ó, e que eu nem precisei utilizar. Então, a primeira dica que eu quero dar a você é: seja objetivo. Evite ficar escrevendo demais, tá? Questão discursiva, quanto mais a gente escreve, maior a probabilidade da gente cometer erros ortográficos e, sobretudo, erros de concordância. E tem algumas bancas que mesmo você que está aí se preparando, fazendo uma prova, uma questão discursiva de física, de química ou de matemática, ainda assim tem bancas que costumam cobrar e exigir aí que o aluno tenha esse padrão aí de não cometer erros ortográficos de concordância. Então, quanto menos você escreve, menor a probabilidade de você errar. Quais são os erros mais comuns? Primeiro erro, parece bobo, né? Escrever a lápis. Não deve colocar a resposta na folha a lápis, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente que faz isso. E às vezes faz não é nem porque não sabe. Às vezes faz porque resolve colocar lápis e depois passar limpo
evite fazer isso na folha de respostas. Faça no rascunho, coloque no rascunho a lápis. Quando chegar na folha de respostas, você já coloca a caneta. Eu já vi, por exemplo, casos de alunos que colocam a lápis e cobrem de caneta e depois apagam. Evite fazer isso, porque se você apagar o que está de caneta, é sujeito você borrar a folha de respostas e aí não vai ficar nada legal, né? Então, escrever a lápis é algo que você deve estar ligado. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa escreve a lápis e quando chega no final, já está em cima da hora, está lá o fiscal pressionando, 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 não dá tempo de você cobrir, a pessoa deixa a lápis e aí termina se dando mal. Outra coisa também que você não deve fazer. Ah, Fininho, eu coloquei todos os meus cálculos a lápis e a resposta final a caneta. Pode? Não pode. Tem que ser tudo a caneta na folha de respostas. Um outro erro bastante comum é esse aí, ó. Circular ou sublinhar a resposta final. Então, assim, deu a resposta final, aí o que é que ele faz? O aluno quer mostrar para o corretor que aquela é a resposta final. Vai lá e circula, ou então coloca dentro de uma caixa. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Olha só o que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui a minha resposta final e não precisei circular. Algumas bancas, inclusive, se você circular ou colocar a resposta final dentro de uma caixa, elas podem anular a questão, porque elas consideram que isso é uma espécie de indicação, é como se você estivesse passando uma cola para o candidato que está ao seu lado, enfim. Então evita fazer isso. Chegou na resposta final, não precisa circular, é só deixar do jeito que está. Se você parou ali, o corretor vai imaginar que aquela é a sua resposta e, portanto, você vai ganhar 100% da questão. Escrever fora do espaço indicado. Tem bancas que, se você fizer isso para uma questão, elas terminam anulando a prova inteira. Então, muito cuidado. Você tem um espaço, que é aquele espaço que eu mostrei agora há pouco, né, aquele retângulo, e tudo que você precisa colocar tem que estar ali dentro. Inclusive, eu já vi pessoas errando assim, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu não quero que você cometa esse erro na hora da prova não, tá? Você tem aqui o espaço da questão de número 1, tá vendo? Mais abaixo, na folha de resposta, você vai ter o espaço da questão número 2. Então vai estar lá a indicação. Questão 2, vai ter aí esse retângulozinho. E aí, às vezes, a pessoa está lá respondendo a questão, pegou a questão de número 1, não conseguiu resolver. Aí o que é que ela faz? Ela pula para a questão de número 2. Não tem problema nenhum e você fazer isso, inclusive, deve para você ganhar tempo, não ficar perdendo tempo numa questão. Aí ela faz a questão de número 2, resolve, e na hora de colocar na folha de respostas, ela coloca a questão de número 2 no espaço da questão de número 1. Colocou a questão 2 todinha aqui. Aí o que é que ela faz? Ih, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não, vou mostrar para o corretor o que é que eu estou querendo. Aí chega aqui, ó, onde tem questão 1, risca isso e bota aqui questão 2. E onde tem lá embaixo questão 2, ela risca e bota a questão 1. Se fizer isso, é sujeito a anular sua prova inteira, porque você não pode escrever nem sinalizar absolutamente nada fora desse espaço aí, que é esse retângulo que você já sabe. Fazer setas de continuação que não condizem com os símbolos matemáticos. Como assim, Fininho? Vou mostrar aqui, voltando aqui mais uma vez, para a gente aproveitar a resolução. O que acontece? Às vezes a pessoa está aqui, escreveu aqui parte da continha, da equação e tal, e aí vai dar uma continuidade. Aí o que ela faz? Ela chega aqui, puxa uma seta como essa que eu fiz aqui, ó, e coloca o resultado dos cálculos aqui, a continuação. Não faz isso não, porque isso aqui, ó, não é nenhum símbolo matemático, isso é uma setinha que você puxou aí da sua cabeça, só Deus sabe de onde. Isso aqui é sujeito, inclusive, a você perder ponto, ou até mesmo a questão inteira. Então você deve utilizar os símbolos matemáticos corretos. Ué, Fininho, e quais são os símbolos que eu posso utilizar de continuidade? Um deles eu mostrei, que é esse aqui, ó. Essa setinha indica implicação. Ou seja, você fez os cálculos, os primeiros, e precisa continuar. E o que é que você faz? Isto implica, e aí você coloca ao lado. Uma outra forma de você fazer é colocar aqui embaixo. Se você colocar seus cálculos aqui embaixo, não há problema nenhum, tá? Você vai seguindo uma sequência de cima para baixo. Não vai precisar colocar nenhum símbolo matemático. Mas se você precisar escrever ao lado, até para ganhar mais espaço, você utiliza esse símbolo aí de implicação. Um outro símbolo que você pode utilizar também são esses três pontinhos aqui, ó. Esses três pontinhos aqui que parecem que estão formando um triângulo, isso é um símbolo matemático que indica portanto. E o portanto é um símbolo de continuidade. Então, se você quiser utilizar esses três pontinhos para dar sequência nos seus cálculos, também pode. Usar borracha ou corretivo líquido para apagar rasuras. Mas imagina aí que a pessoa chegou lá e escreveu uma palavra de forma equivocada. Problema.
Aí ela percebeu o erro e aí precisa apagar ou corrigir, ela tá lá, ficou assustada, e aí chega lá com a borracha, né? Vai apagando, 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 não consegue, tem gente que até passa um pouquinho na língua para poder tentar, e aí isso é sujeito a você danificar a folha de respostas. Corretivo, se for líquido, a mesma coisa. Se você colocar um corretivo líquido, é como se você estivesse cometendo uma rasura sobre uma rasura. E se você utilizar aqueles corretivos que são tipo adesivo, também. Então, cometeu um erro, o que você faz? Passa um traço em cima da palavra e escreve a palavra correta na sequência. Então, problema. Olha, inclusive, eu já fiz alguns testes, porque eu teve um momento da minha vida que eu fiz muitos vestibulares na sequência, até para poder modificar um pouco e fazer esse vídeo para você aqui, para mostrar para você o que pode, o que não pode. Então, eu testei muita coisa. E em algumas situações, eu cometi as rasuras e fiz esse traço e o corretor considerou 100% na minha questão. Então, tem casos em que nem é descontada a rasura. Então, muito cuidado com esses detalhes aí para evitar que você fique manchando a sua folha de respostas desnecessariamente, tá legal? Então é isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você quer saber se pode ou não pode colocar mais alguma coisa numa questão discursiva, então deixe seu comentário aqui que eu faço questão de responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.